Já quero te convidar a abrir em 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler a partir do versículo 19 também. E esse sermão, ele é um sermão assim que mexeu muito comigo, eu já falei ele no Brave também, aqui no nosso culto de jovens. E é um sermão que mexeu muito comigo agora nas férias de dezembro. Eu tenho assim o costume de ficar me questionando sobre muitas coisas, quanto à igreja, quanto à área espiritual, mas não o questionar no sentido negativo, mas no sentido de ficar pensando sobre aquilo. Deus, por que as coisas são assim? O que tem de errado? O que tem de certo? E nas minhas férias eu fui tomado por um questionamento que me entristeceu durante um tempo e depois meu coração saltou de alegria, porque eu percebi que Deus ele quer realmente fazer algo nesse tempo em que nós vivemos, em especial na nossa nação. Eu diria que mais em especial ainda em Curitiba, que é uma cidade onde é um lar de avivamento pelo país inteiro. Então, se você não conhece, em Curitiba nasceu, por exemplo, o SDA, que é a Semana do Avivamento, onde une várias igrejas para orar por um derramar do Senhor entre as nações, e algo que começou com 4 pastores aqui em Curitiba se reunindo para buscar o avivamento do Senhor, hoje é algo que se espalha em vários países ao redor do mundo. Então, Curitiba exporta a presença de Deus para outros lugares, e isso é completamente incrível. Mas durante as minhas férias, eu fiquei me questionando, porque quando a gente vai ler a Bíblia, às vezes a gente tem um choque de realidade muito cruel, talvez, porque a gente começa a perceber que, principalmente, a igreja primitiva viveu algumas coisas sobrenaturais. Eu não sei se você tem noção da dimensão disso, mas eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, pessoa bonita, né? Imagina que você está caminhando junto com essa pessoa na rua, e simplesmente você passa do lado de uma pessoa enferma, e a tua sombra passa por cima dela, e aquela pessoa é curada. Já pensou que coisa legal? Acontecia isso na igreja primitiva. Imagina que coisa interessante, Deus aparecer para você em uma visão, mostrando que chegará uma pessoa na sua porta, você vai até uma casa, e naquela casa Deus vai fazer algo sobrenatural. E aí você desperta dessa visão, e aí tem 2 homens batendo na sua porta, falando: olha, eu preciso te levar para um lugar, para você ir até lá e pregar para a gente, e você chegar lá, e simplesmente o fogo do Espírito Santo descer naquele lugar, e todos serem cheios com o Espírito Santo e se entregarem ao Senhor. Já pensou que loucura é isso? Aconteceu em Atos 10. E aí a gente vai vendo que, historicamente na Bíblia, a gente tem várias situações como essa. A igreja primitiva viveu coisas sobrenaturais com o Senhor. Coisas que talvez hoje, para o nosso ponto de vista, pensa: nossa, que coisa extremamente extraordinária que eles viveram. Que coisa incrível, que coisa sobrenatural. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, as coisas não são diferentes. Imagina aí um homem subir para orar no monte e voltar com seu rosto resplandecente da glória de Deus. Imagina um homem chegar diante de um mar e ele ter que se abrir, porque aquele homem está ali. Então a gente olha tanto para o Antigo Testamento, quanto para o Novo Testamento, e a gente vê coisas sobrenaturais. Só que uma coisa acabou intrigando o meu coração. Porque pensa comigo, se Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, por que a manifestação de Deus nos dias de hoje não acontece com tamanho poder e glória como em outros tempos? Você já se perguntou sobre isso, ou só eu que sou meio maluco e perguntei essas coisas? E eu comecei ali a questionar o Senhor: Deus, por quê? Por que o sobrenatural, hoje em dia, é uma exceção e não uma regra? Porque nós servimos ao mesmo Deus poderoso e sobrenatural, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou sequer imaginamos. Então, por que o sobrenatural de Deus está tão escasso ultimamente? Por que a gente não vai para encontros, não só encontros religiosos no templo, e vê paralíticos andando? Por que essas coisas são tão raras? Por que é tão raro a gente chegar em um lugar, começar a pregar ali, e ver multidões se convertendo naquele lugar e todos sendo cheios do Espírito Santo? E aí eu comecei a me questionar sobre isso, e eu fui confrontado pelo Senhor com a conclusão que é inevitável quando a gente se questiona isso. Eu fui confrontado com a seguinte questão, que muitos querem viver isso. Muitos desejam viver isso no Senhor. Muitos desejam chegar em um culto e ver Deus operar maravilhas em nosso meio. Mas a verdade cruel que muitas vezes bate no nosso coração é que muitos querem, mas poucos verdadeiramente buscam viver isso.
E foi diante desse questionamento e dessa resposta do Senhor que eu comecei a pensar um pouquinho mais como que nós podemos fazer para finalmente viver o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Entendendo que isso não é algo reservado para apenas alguns momentos, mas Deus quer derramar do seu poder e da sua glória em todo o tempo e em todo o local onde nós estamos. Nós podemos ser esses agentes da glória, da manifestação da glória do Senhor por onde nós passarmos. Então, se nós podemos ser isso, o que falta? E aí eu me deparei que o avivamento do Senhor, o sobrenatural de Deus, ele tem um pedágio a ser pago. Não que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa para que aconteça o sobrenatural de Deus, porque isso é o poder dele manifesto através de nós. Mas exige um pedágio para que a gente possa alcançar esse poder e a glória de Deus, e esse pedágio se chama uma renúncia total. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre um presente que o Senhor tem para nós, um tesouro que o Senhor tem separado para nós, assim como descrito em Marcos 13, que quando nós encontramos esse tesouro, nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que nós temos com alegria para alcançar esse tesouro, que é a manifestação do poder e da presença do Senhor em nossas vidas. Então, por isso, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, a gente vai ler o seguinte: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Como eu falei, para a gente viver o sobrenatural de Deus, ou o grande avivamento, ou o extraordinário avivamento de Deus no nosso lar, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país, a gente precisa entender que para a gente alcançar esse nível de graça, de glória, de manifestação do poder de Deus, nós precisamos primeiro entender que o pedágio para a gente alcançar isso é a renúncia de quem nós somos e do que nós temos em favor de Cristo. E isso que eu falo para vocês não é uma novidade nova, porque em Marcos capítulo 8, versículo 34, o próprio Cristo vai falar. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Então aqui nós vemos que o preço para o discipulado com Jesus Cristo é a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Ele. Isso significa, de uma maneira bem clara e objetiva, que nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, principalmente das nossas vontades e desejos pecaminosos, para largar tudo isso nos pés da cruz e poder seguir a Cristo. E esse é o pedágio para que a gente possa entrar na presença de Deus. Ela é completamente gratuita. O Senhor está procurando aqueles que desejam, mas Ele está procurando aqueles que desejam se render por completo, aqueles que desejam se entregar por completo. E aí, entendendo isso, a gente chega finalmente no texto que nós lemos, em 1 Reis. Porque a gente vai ver que em 1 Reis, a gente vai ali observar a história de Elias e Eliseu. E quando Elias lança a sua capa sobre Eliseu, ali Elias estava falando, Eliseu, a partir de agora eu estou te chamando para ser o meu discípulo e eu serei o seu mestre. Você vai aprender comigo o ministério profético, que é estritamente ser a boca de Deus para aquele povo, a voz do Senhor para aquela nação, ou seja, transmitir as palavras e o coração de Deus para aquela nação. Então, quando a gente olha para esse cenário, é muito interessante a série de atitudes que Eliseu vai tomar diante de um chamado de Elias para o discipulado. Porque a primeira coisa que ele faz é se despedir dos seus pais, entendendo que
ele foi chamado por Deus para o ministério profético, mas a segunda coisa que ele faz é quebrar toda a sua parelha de boi. Ele estava ali trabalhando, ele quebra tudo aquilo ali, ele mata todos os bois, faz um grande churrasco para aquela população. Cara bom para fazer amizade, né? Faz um churrasco desse, faz um churrasco para todo aquele povo e passa a seguir Elias. E é ali que me chama muita atenção, porque o recado de Eliseu aqui, ele é muito claro e objetivo para os nossos corações. Porque quando Eliseu, ele pega o seu instrumento de trabalho, os seus bois, os seus aparatos ali para arar a terra e queima tudo isso, ele está dando uma resposta que é o seguinte: olha, eu entendi para o que Deus está me chamando e eu agora vou queimar tudo, porque eu não vou retroceder, mas eu irei avançar. Não tem como eu parar mais para olhar para trás, não tem como eu retroceder para o lugar onde eu estava, quando Deus me chamou para fazer alguma coisa. Ele entendia, obviamente, que não era apenas Elias chamando, mas era o Senhor, através da vida de Elias, chamando ele para o ministério profético. Então ele queima tudo e deixa tudo para trás, que ele estava falando, e é para esse lugar eu não volto mais, para aqui eu não quero voltar mais. E aí ele me lembra muito de Lucas capítulo 9, versículo 62, que diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E esse versículo, ele é interessante, porque quando os homens iam arar a terra com as suas parelhas de bois, se eles olhassem para trás, eles perdiam o comando ali da parelha de bois e acabavam fazendo um arado todo torto e desperdiçando por completo o trabalho que eles haviam feito, tendo que recomeçar tudo do zero. Então quando Jesus fala assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ele está falando que todo aquele que para o reino de Deus e fica olhando para trás, para o seu passado, para a sua história, como se fosse algo que o prendesse, não é apto, porque vai fazer as coisas tudo torta para o Senhor, e isso não vai agradar o coração de Deus. E aqui ele nos mostra que quando a gente se entrega para o Evangelho, a gente deixa a nossa vida passada para trás, porque agora é uma nova caminhada em Cristo Jesus. Nós agora temos um novo objetivo, nós agora temos um novo alvo, e nós não podemos mais olhar para as coisas passadas, porque em Cristo tudo se faz completamente novo. Então, quando nós aceitamos sermos discípulos de Cristo, nós entendemos que não temos tempo para olhar para trás. E outra pessoa que vai entender isso na Bíblia de uma maneira muito clara e objetiva e passar para nós, é o apóstolo Paulo em Filipenses 3,13. Paulo vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo vai falar, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo agora para o meu alvo, que é Cristo Jesus. E quando a gente olha para a trajetória de Paulo, a gente percebe que esse texto vai ganhando uma profundidade ainda maior. Porque Paulo era um homem que tinha prestígio diante dos fariseus, que eram ali, os manda-chuva do povo judeu, que ditavam regras. Era um homem que tinha uma carta e uma autorização para perseguir cristãos e matar. Então ele tinha uma certa autoridade e um certo prestígio no meio dos fariseus e um respeito da população. Mas quando esse homem se encontra com Jesus e conhece a Cristo e decide ser um discípulo de Jesus, ele deixa todo esse prestígio para trás e aceita agora ser perseguido por amor a esse evangelho. Então, quando a gente olha para essas palavras de Paulo, a gente percebe que não são palavras vazias, mas esquecendo-se de tudo que ele deixou para trás, ele vai prosseguir agora para o seu alvo, que é Cristo Jesus, sem olhar para trás, sem retroceder, porque ele tem um alvo muito bem estabelecido, ele sabe exatamente para onde ele deve olhar, ele sabe exatamente para onde ele deve ir, e ele sabe que o alvo dele é o nosso Cristo Jesus. Então ele não tem espaço para olhar para trás. Então a gente vai ver que tanto Eliseu quanto Paulo vai nos ensinar essa preciosa lição, que quando nós somos chamados por Cristo, tem coisas que não cabem mais na nossa vida e que precisam ser queimadas e deixadas para trás. A gente vai perceber que quando nós somos chamados por Cristo Jesus, em nossa vida não há um espaço para um plano B, ou não há espaços para reservas, para se caso aquilo que Cristo me chamou para fazer não der certo, eu tenho um lugar para onde voltar.
E muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai caminhando com reservas ou com plano B, para se caso as coisas não derem certo com o que Cristo me chamou, eu volto para aquele lugar, eu volto porque eu fazia antes. Mas quando eu olho para Eliseu e quando eu olho para Paulo, eles não deixaram espaço em suas vidas para voltar a ser o que eles eram antes, mas eles entenderam que ainda durante o caminho tivesse pedras, tivessem açoites, tivessem perseguições, problemas e desafios, eles não iriam retroceder, porque o Cristo que os chamou era fiel para os assegurar até o final de suas vidas. O Deus que os chamou sustentaria o seu chamado até o final da vida deles, então não precisava de plano B. Só que, em contraste a esses dois, a gente vai ver um outro homem na Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 10. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Em outros livros vai falar que Jesus chegou para eles e falaram: olha, sigam-me. E eles seguiram. Só que esse texto ele vai me chamar muita atenção. Porque quando Elias chama Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz é pegar o aparato de bois, pegar os bois, queimar tudo, porque ele não voltaria para aquele lugar. Porém, quando a gente olha, quando Cristo chama Pedro, a primeira coisa que ele faz não é queimar os barcos, mas ele pega os seus barcos e ele vai puxar e deixar ali os seus barcos estacionados. Naquele momento, Pedro ele estava seguindo a Jesus, mas ele tinha um plano B. Ele tinha um plano reserva para se, caso as coisas não dessem certo, ele tivesse para onde voltar. E muitas vezes a gente age da mesma maneira. A gente olha o chamado de Cristo nos chamando para sermos filhos, para sermos discípulos dele, para fazer a vontade dele aqui na terra, mas a gente quer ir seguir a Jesus, mas com as nossas reservas. Vai que esse negócio de ser crente não dá certo, eu tenho o meu plano B. Vai que esse negócio de que servir não dê certo, eu tenho o meu plano B. Só que o problema do plano B é que quando as coisas apertam, nós abandonamos tudo para aquele local que nós juramos ser de confiança e de segurança para a gente. A gente larga tudo para ir para um lugar, de uma zona de segurança, um porto seguro. E aí a gente começa a perder o controle da nossa vida. E aí quando a gente olha para Pedro, um homem que seguiu a Cristo e que falou: olha, eu morrerei por ti se for necessário, eu estarei com o Senhor, eu não te negarei. A gente percebe que Pedro talvez foi perdendo essa confiança ao longo do caminho. Porque ele declarou essas coisas, mas no momento em que Jesus estava sendo preso, Pedro ele vai e deixa o seu plano B, a sua personalidade sair para fora, e ele vai e pega a sua espada e corta a orelha ali de um homem. E talvez naquele momento, Pedro olhou para aquela situação, não sem esperança, mas pensando: se a gente fizer alguma coisa aqui, talvez a gente salve o mestre, e essa caminhada ainda prossiga, eu não tenho que voltar atrás. Porém, Jesus é preso. E no momento que Jesus é preso, eu consigo imaginar o coração de Pedro naquele momento, se abatendo, perdendo a esperança. Porque agora ele está olhando para um Cristo que ele já não pode mais fazer nada para resgatar aquele Cristo. E que foi preso e levado preso e que talvez ele poderia ir junto. Mas ainda assim, Pedro ele começa a acompanhar à distância Jesus. E vê Jesus sendo levado ali para um local onde seria julgado pelos judeus. E naquele momento que ele chega, ele se assenta em volta de um braseiro, e uma criada chega até Pedro e fala bem assim: olha, você não é aquele que andava com Jesus? Só que nesse momento, a fé de Pedro já estava completamente abalada. A esperança de Pedro estava completamente abalada. Porque o seguir a Jesus, ele pensava o quê? Eu vou seguir esse Cristo, ele vai ser o libertador de Israel, daqui a pouco eu vou ser um grande general com ele, vou sentar à sua direita, vou governar Israel junto com ele. Mas agora desmoronou tudo. Não foi como Pedro imaginou que seria. Agora estava ele ali sentado à beira de um braseiro, olhando para um Cristo preso, sendo zombado. Cadê a glória que ele esperava? Não existia. E sabe, muitas vezes a gente vai para a caminhada cristã e a gente acha que caminhar com Cristo é só glória. É só momentos bons, é só momentos de alegria. Mas quando na verdade o nosso Cristo fala que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos promete que a gente vai ter dias bons, mas também vai ter dias ruins. A Bíblia nos fala que o choro ele dura uma noite. Há o choro,
ainda que a alegria venha pela manhã, vai ter momentos difíceis na caminhada. O problema é que quando nós temos o nosso plano B, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, nós pulamos fora. Nós abandonamos o nosso Cristo, por mais que a gente jure que vai ficar com Ele até o final. E ali diante daquele brasileiro, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E eu falo que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, é para mim o momento mais triste da Bíblia, porque é difícil imaginar aquele olhar, porque a Bíblia nos fala que quando Pedro negou pela 3ª vez, o olhar dele se cruzou com o de Cristo. E a Bíblia fala que quando o olhar dele se cruza com o de Cristo, ele sai daquele lugar chorando amargamente, porque ele entendeu a besteira que ele fez. Ele entendeu que quando negou Cristo pela 3ª vez, ele abandonou o mestre que ele tinha ali falado que iria seguir até o final. E muitas vezes a gente se vê nessa mesma situação. O Senhor nos chamou para coisas extraordinárias. Não adianta a gente achar que somente o irmão que está do lado, que Deus chamou para coisas extraordinárias. Somente quem está aqui no louvor, ou quem estiver pregando, ou uma liderança, um pastor foi chamado para coisas extraordinárias. Porque todos nós fomos chamados para experimentar da glória e do poder de Deus. Mas se a gente não está disposto a abrir mão de tudo para seguir a Cristo e experimentar dessa glória, no momento da aflição, no momento da perseguição, no momento da dificuldade, nós abandonamos o barco. Nós abandonamos o Cristo, porque é mais fácil, é mais simples. Porque a gente tem um recurso ainda, a gente tem para onde correr. E Pedro, naquele momento, quando ele olha toda aquela situação, a primeira reação dele, depois de tudo que aconteceu com Jesus, foi olhar para os outros discípulos em João 21:3 e dizer: vou pescar. Ele abandona tudo para voltar para aquilo que ele sabia fazer bem. Ele abandona tudo para a sua zona de segurança. Ele abandona todos os 3 anos de aprendizado com Cristo Jesus para voltar para a sua zona de segurança. E se a gente não tomar cuidado em nossa caminhada cristã, se a gente continuar caminhando com Cristo com reservas, com um plano B, se caso tudo der errado, Deus me chamou para o ministério, mas se der errado eu vou ser um grande empresário. Ou talvez o contrário, né? Deus me chamou para ser um grande empresário, mas se tudo der errado, eu vou viver para o ministério. Ou Deus te chamou para fazer alguma coisa, mas você se der errado, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu já sei fazer. Ou talvez Deus pede para a gente entregar uma área da nossa vida, mas a gente entrega falando assim: se der errado, eu vou fazer desse meu jeito, porque sempre dá certo. E aí a gente vai se confiando em um plano B. E a gente vai acreditando que o plano B é o suficiente para nos manter de pé. E a gente acredita que o nosso plano B muitas vezes é até melhor do que o plano do Senhor para a nossa vida. E é por isso que nós mantemos eles de reservas. É por isso que nós falamos: Senhor, eu vou, mas se tudo der errado, eu vou para esse canto. Senhor, eu vou, mas se o Senhor não me responder, eu vou para esse lado. Sabe, a gente precisa sair do barco, colocar os nossos pés sobre a água e caminhar em direção para Cristo, sem olhar para trás e sem olhar para os lados, porque é nesse momento que nós paramos para olhar para outras coisas além do Cristo, é quando nós afundamos, é quando nós caímos, é quando nós vamos perecer, é quando nós vamos cair. Então os nossos olhos, eles precisam ficar completamente fixos no Senhor, completamente fixos naquele que é o nosso mestre. E quando eu olho para Eliseu, ele faz justamente o contrário do que do que Pedro faz. Pedro, ele vai negar 3 vezes, mas quando a gente vai olhar para Eliseu, ele faz algo completamente diferente. Porque Eliseu, ele passa alguns anos de aprendizado com Elias. Só que chega um momento em que Elias recebe uma palavra de Deus que fala: olha, você será levado aos céus. E todo mundo fica sabendo da notícia de que Elias seria levado aos céus. Então a gente olha para Eliseu e ele vai para uma cidade chamada Gilgal. Ou melhor, ele sai dessa cidade de Gilgal para poder ir para Betel. E enquanto está saindo de Gilgal, Elias chega para Eliseu e fala bem assim: Eliseu, fique nesse lugar aí. Além de Elias falar: olha, fica nesse lugar, tem uma escola de profetas, uma comunidade de profetas naquele lugar também, que vira para Eliseu e fala bem assim: você sabe que seu mestre vai ser tirado de você hoje, né? Você sabe que ele vai ser levado aos céus e que vocês vão ser separados um dos outros, né?
E aí quando eu olho para a história de Eliseu, eu vejo ele dando duas respostas maravilhosas. Porque ele chega para aquela comunidade de profetas e fala bem assim, olha, eu não quero mais falar sobre isso. E para Elias, que falou, olha, fica aí em Gilgal enquanto eu vou para Betel, ele vai dar a seguinte resposta, olha, eu não vou te abandonar, eu irei com você para onde você for. E assim ele faz, sabe, na nossa caminhada cristã, a gente vai ouvir muitos ruídos, muitas vezes vai falar, olha, não vai dar certo, olha, esse Cristo abandonou, olha, não adianta esse caminho que você está seguindo. Só que quando a gente dá vozes a esses ruídos, nós abandonamos o nosso mestre, nós tiramos os nossos olhos daquele que é o nosso mestre. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de receber uma porção do Senhor. E aí mais uma vez, em Betel, agora indo para Jericó, Eliseu vai passar por tudo isso de novo. Mais uma vez a comunidade de profetas, mais uma vez Elias fala para ficar, mas mais uma vez ele fala, permanecerei com você até o final. E aí quando ele está em Jericó, agora Elias vai para o Jordão, e mais uma vez Eliseu vai viver tudo de novo, mas mais uma vez, Eliseu não abandonou o seu mestre. Diferente de Pedro, que tinha para onde voltar, Eliseu tinha queimado os bois, tinha queimado o arado. Ele não tinha para onde voltar, então seus olhos estavam fixos naquele que era o seu mestre, naquele que era o seu discipulador. Quando nós temos para onde voltar, nós perdemos o nosso foco naquele que é o nosso mestre e o nosso discipulador, que é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos abandonar o plano B para seguir aquele que nos chamou para a boa obra. Por isso nós precisamos tirar todas as nossas reservas e entregar tudo para aquele Cristo que nos chamou e é fiel para cumprir toda a boa obra em nossa vida. Ele cumpre do começo ao fim. Enquanto a gente tiver plano B, a gente não percebe que Jesus é o nosso único plano. Ele é o único plano para a nossa vida. Nós não precisamos de plano A, de plano B, C, D ou E. Nós precisamos do plano J, que é Jesus. E Ele é o suficiente para tudo em nossa vida. E se Ele nos chamou para algo, ainda que tenha um mar à nossa frente, Ele é fiel para abrir. Ainda que a gente precise atravessar um deserto, Ele é fiel para mandar o maná, as codornas, água e o que mais for necessário para que a gente atravesse aquele deserto. Então, se o Senhor te chamou para algo, se o Senhor te chamou para ser um discípulo dEle, saiba que tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Você não precisa de plano B, você não precisa de reservas, porque Jesus, Ele é o suficiente para nós. E aí eu olho para Eliseu. Enquanto Pedro volta a pescar, enquanto ele nega a Cristo e volta a pescar, eu vejo Eliseu perseverando até o final. E aí quando Eliseu está de frente ao Jordão com Elias, ele mais uma vez vai ouvir dos profetas. Mais uma vez ele vai ouvir daquela comunidade, olha, seu mestre vai ser tirado. Mas o que me surpreende nesse momento agora, não é uma resposta de Eliseu ou qualquer outra coisa. O que me surpreende é que Eliseu se mantém ao lado do seu mestre. Então ele vê Elias pegando a sua capa, batendo no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abrindo. E então Eliseu atravessa junto com Elias. Só que um detalhe muito curioso me chama a atenção nesse texto. Porque enquanto Eliseu está atravessando com Elias para além do Jordão, a comunidade de profetas estão olhando tudo isso acontecer. Estão vendo o Jordão se abrir, estão vendo os dois atravessarem, mas eles estão somente observando, eles não estão atravessando. E aqui foi quando Deus me deu assim um estralo no meu coração, porque Ele deixou muito claro para mim que o avivamento, o extraordinário de Deus, o sobrenatural do Senhor, ser usado com o poder de Deus, não é para os curiosos, são para os discípulos que não abandonam. Os curiosos estavam ali olhando para o Jordão e vendo tudo aquilo acontecer. E não aconteceu nada com eles. Porém, quando a gente olha para a história, a gente vê que Eliseu foi diferente. Ele atravessou além do Jordão. E Elias fala para ele, ó Eliseu, o que você quer de mim? E ele é ousado, né? Ele fala bem assim, Senhor, eu quero uma porção dobrada do teu espírito profético. E aí isso me lembra muito de algo que Jesus fala. Porque Jesus vira e fala bem assim, olha, meus filhos, vocês farão obras ainda maiores.
É quase como se Jesus estivesse falando para a gente: olha, vocês receberão um espírito dobrado assim como Eliseu, vocês farão ainda obras maiores do que as que eu fiz. Há uma promessa de Deus de recebermos o Espírito Santo do Senhor, que nos habilita a fazermos a obra dEle com tanto poder e autoridade, que a gente ainda faça obras maiores. Ou seja, nós temos uma promessa muito parecida com a de Eliseu. E aí Elias vira para Eliseu e fala: olha, se quando eu for levado aos céus, os seus olhos me virem subindo, assim será feito sobre a sua vida. E é por isso que Eliseu não abandonou, porque ele sabia que tinha uma porção de Deus para ser derramado na vida dele. E aí quando ele chega diante do Jordão, ele atravessa, os outros profetas só observam, mas ele vai além do Jordão, ele atravessa o rio, e quando ele atravessa, ele vê Elias sendo levado aos céus, a capa de Elias cai, e ele vai e joga a capa de Elias sobre os seus ombros, e naquele momento ele recebe uma porção dobrada do espírito profético de Elias. E é tão incrível essa porção sobre a vida de Eliseu, que Eliseu vai ser o profeta com mais realizações sobrenaturais no Antigo Testamento inteiro, não há outro como ele. E sabe o que é mais impressionante de tudo isso? É que mesmo depois de morto, Deus ainda continuou operando milagres na vida de Eliseu, ou melhor, na morte de Eliseu. Ainda morto, Deus continuou operando milagres, porque um homem morre, é cavado ali uma cova, onde tem a alçada de Eliseu, e quando aquele homem que morreu toca nesses ossos, imediatamente ele volta à vida. Ou seja, aquilo que Eliseu viveu alcançou até mesmo as gerações futuras, de tão grande foi a glória de Deus. E agora aqui, você que é pai, você que é mãe, é com você em especial que eu quero falar aqui hoje. Quando nós nos colocamos à disposição de sermos verdadeiros discípulos com Cristo e falar: Senhor, eu quero derramar do Teu poder e do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, aquilo que nós vivemos impacta as gerações que vêm na frente, vai impactar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos e por aí por diante. Então a minha pergunta para você é: o que você está semeando na sua casa hoje? Sabe, a gente tem que ter essa preocupação. O que nós estamos semeando para a próxima geração? Sabe, o nosso semear para a próxima geração não é somente aquilo que nós fazemos por ele, mas é como nós levamos a nossa vida com Deus. Se a gente não tem vida no altar, os nossos filhos não terão. Se nós não temos o costume de orar, os nossos filhos não terão. Se nós não temos o costume de nos entregarmos completamente a Deus, nós não podemos esperar que os nossos filhos também terão. Essa é uma preocupação que eu tenho com a Chloe, estava aqui bagunçando agora há pouco, mas subiu para a salinha do Kids. Desde que ela nasceu, eu me preocupo com isso. Desde que ela nasceu: filha, vem cá orar com o papai. Ela não entendia nada. Hoje ela está entendendo um pouquinho melhor. Mas agora ela que vem orar por mim. Ela chega: papai, orar. Ela coloca a mão na minha cabeça: em nome de Deus, amém. Glória a Deus. Mas é o que a gente ensina, é o que a gente passa. Sabe, cadê a nossa preocupação em deixar um legado aqui na terra? O que vai ser dos nossos filhos se nós não ensinarmos a ele que o reino de Deus exige uma entrega total? A porta é estreita, não há espaço para bagagens. Nós precisamos deixar tudo na cruz, pegar todos os fardos, tudo e deixar na cruz, porque a porta é estreita, não há espaço para levar bagagens. Não há espaço para retroceder, não há espaço para a gente olhar para trás, mas nós precisamos continuar avançando no nosso alvo, que é Cristo Jesus, porque assim como Eliseu precisou ver Elias glorificado subindo naquela carruagem de fogo, deve ter sido uma coisa muito linda. Para poder receber a unção dobrada, nossos olhos precisam estar fixado no nosso Cristo, que agora está glorificado no alto céu, para que nós possamos receber o Espírito Santo dentro de nós. Mas será que os nossos olhos realmente estão fixados naquele que é o Cristo? Será que os nossos olhos estão preocupados em olhar para esse Jesus, para sermos cheios da presença dEle? Porque se os nossos olhos não estão fixados em um Cristo glorificado, nós não vamos receber uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nós. Nós não seremos cheios do poder do Espírito Santo. Nós não seremos transbordantes. Nós não podemos achar que a glória de Deus vai se manifestar em filhos rebeldes. A glória de Deus é para filhos obedientes, para discípulos que perseveram até o final,
para aqueles que não abandonam o Mestre, não importa o que aconteça, não importa a perseguição, a dificuldade. Eu sempre penso naquelas pessoas, nos cristãos da igreja primitiva, que morreram no Coliseu. E os relatos falam que, enquanto os leões arrancavam as suas carnes, eles estavam louvando ao Senhor. Eu não sei vocês, assim, mas eu fico me colocando na situação. E eu tenho um medo de infância, eu tinha esse medo na infância, assim, de morrer com um animal me matando assim, uma onça, alguma coisa assim. Eu sei, nada a ver, mas eu tinha esse medo assim terrível. E aí eu fico me imaginando nessa situação. Se eu estivesse no Coliseu, eu negaria Jesus? Provavelmente não, eu espero honestamente que eu não faria isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, talvez eu não iria morrer cantando. Talvez eu iria morrer gritando de muita dor e sem parar. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, eles estavam naquele Coliseu, e enquanto a sua pele era rasgada pelos leões, eles estavam cantando. Cara, que entrega é essa? Que amor a Deus é esse? O quão fixos os nossos olhos precisam estar em Cristo, para a gente suportar tal coisa em nossa vida, sem desanimar e sem perecer. É um nível de entrega, que entende aquilo que Paulo entendeu. Eu considero a minha vida como esterco, na glória de mostrar o glorioso conhecimento da presença de Cristo. Entende isso? A minha vida não vale nada diante de fazer o nome de Cristo cada vez mais conhecido. Isso é estar com os nossos olhos tão fixos em Jesus, que até a nossa vida nós consideramos perca diante da glória do Senhor. Sabe, a minha oração é para que Deus coloque esse nível de amor, esse nível de foco no que Deus é em nossas vidas, para que a gente possa ser tão intenso com o Senhor, viver uma vida tão sem plano B, concentrado somente naquilo que Cristo é e no que Ele quer fazer na nossa vida, que até a nossa vida a gente considere como perca. É um nível de entrega que a gente não se importa com a nossa reputação no trabalho, numa faculdade, numa academia que a gente vai, ou em qualquer ambiente que a gente frequenta, a gente não considera a nossa reputação naquele lugar. Ainda que a gente seja zombado pela nossa fé, nada pode apagar a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração, porque nós estamos dispostos a seguir com Cristo até o final. E isso que é maravilhoso. Isso que é a coisa mais incrível do Evangelho e a coisa mais incrível que Deus tem para nós. Ele tem uma porção do Espírito Santo para nós, mas é para aqueles que estão dispostos a atravessar o Jordão. É para aqueles que estão dispostos a ir até o final, por amor a esse Evangelho. Aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida e ser crucificado com Cristo Jesus, pela glória de Deus. A porção do Espírito Santo sobre a nossa vida, o sobrenatural do Senhor, a transformação, o milagre, é para aqueles que querem permanecer com Cristo até o final. O Jordão não é apenas para os curiosos, mas é para os discípulos que perseveram até o final, desejando esse toque de poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Um poder que é capaz de transformar a nossa família, a nossa história, a nossa trajetória, o nosso trabalho, o lugar onde nós vamos, transformar realidades. É o poder de Deus agindo através de nós. A palavra nos fala que aqueles que creem em Cristo Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. São rios do Espírito Santo que transformam ambientes, que transformam realidades, que mudam atmosferas. Talvez o seu trabalho esteja tão difícil, a sua casa esteja tão difícil, porque está faltando lá um toque do poder do Espírito Santo. E esse toque pode chegar se você desejar hoje ir além do Jordão. Se você desejar hoje, seguir para cada vez mais longe. Mas talvez eu estou falando tudo isso, e você não está se identificando nem um pouquinho com Eliseu, que atravessou o Jordão. Talvez eu estou falando tudo isso, e você ainda está se identificando com Pedro, que voltou a pescar, que desistiu, que abandonou aquilo que Deus tinha entregado em suas mãos, que abandonou o discipulado, ou talvez abandonou algo, um projeto que Deus entregou para você. Talvez você tenha abandonado um sonho que o Senhor entregou em suas mãos, e você agora está se sentindo como Pedro, um pescador. Só que quando eu olho para Pedro, eu percebo assim uma terrível realidade. Porque quando Pedro ele nega Jesus, diferente de Eliseu, como a gente falou, ele vai negar as 3 vezes, e ele vai pescar.
como eu falei, às vezes a gente acredita que o nosso plano B vai dar certo, que está tudo ok, que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes e vai dar tudo certo como antes. Só que Pedro, ele era um pescador muito experiente, e ele vai ao mar e ele começa a pescar a noite inteira. Quantos peixes você acha que Pedro pegou nessa brincadeira? Fala assim comigo, nenhum. Melhor, mais alto assim, nenhum. Zero. Ou como lá na Bahia a gente fala, na dica de nada. Não pegou nenhum peixe. Ele não pegou nada durante a noite inteira. E na Bíblia tem uns diálogos assim curiosos e uns detalhes curiosos. Porque quando Pedro está voltando, quem está esperando ele na praia com um braseiro, peixe e pão? Jesus. Jesus está lá esperando ele e Jesus vai olhar para aquele barco com outros discípulos ali junto. E Jesus vai falar bem assim: meus filhos, vocês têm o que comer? É claro que eles não tinham, não pegou nada. Não tinham o que comer naquele momento. E aí Jesus olha para eles e fala bem assim: olha, lance agora a rede do lado direito do barco. Eles, de maneira obediente, pegam a rede e lançam do lado direito. Não pegaram nada a noite inteira. Qual que é a probabilidade de dar boa jogando uma rede agora do lado direito? Talvez pegar uns 2, 3 peixes dá certo, né? Talvez assim, sendo mais otimista, uns 20 peixes pequenininhos daria certo. Quem aqui já pescou com tarrafa, assim, jogando rede, sabe que não é tão simples assim pegar muitos peixes. Mas eles pegaram 153 grandes peixes. E a Bíblia é muito enfática em dizer que eles pegaram 153 grandes peixes. E eu não acho que tudo isso é à toa. Mas eu acho que ali era um recado de Jesus para Pedro de uma maneira muito nítida. Pedro, o teu plano B, sem a minha presença, não funciona. E ali Jesus mostra que, olha, o seu plano B, você passou a noite inteira pescando, mas eu não estava lá. Não vai funcionar, não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora, meu irmão e minha irmã, com todo o carinho do mundo. O seu plano B, sem Jesus, já está fadado ao fracasso. Já está. Mas se você permanecer em Cristo Jesus e naquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, pode ter certeza que ainda que tenha dificuldades, no final nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou e que nos garante a vitória. Não é que tudo na nossa vida vai ser floreios, tudo vai ser bonito e tudo vai ser incrível. Mas nós temos a confiança de que tudo valerá a pena, porque nós estamos lutando uma guerra que Cristo já venceu, então nós não precisamos recuar em uma guerra que nós sabemos que nós já vencemos. Recuar é um espaço para quem perdeu a guerra, é o reino das trevas que tem que recuar com a nossa chegada, e não a gente retroceder com as afrontas e as dificuldades. E aí naquele momento Pedro pescando não pegou nada, porque não tinha Cristo no barco. Mas aí Jesus vai e fala: olha, lança a rede. E agora ele pega os peixes. Não é porque ele era um bom pescador, é porque ele estava vivendo uma vida sem Cristo, por isso deu tudo errado. Mas quando Jesus chega, as coisas começam a fluir. Por isso que a Bíblia nos fala: consagre todos os seus planos ao Senhor e tudo lhe ocorrerá bem. Mas nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E ali naquele momento, Pedro, ele compreende o que estava acontecendo. Ele entende naquele momento que era Jesus chamando ele. Ele pega a sua capa, lança fora, e ele salta ao mar e vai nadando na praia. Ele não teve nem paciência de esperar o barco chegar na praia. Ele precisava se encontrar com Jesus, que ele tinha abandonado. E aí ele chega na praia, eu fico imaginando a chegada de Pedro. Eu não sei você, quem aqui já magoou alguém? Ninguém? Pô, vocês estão bem demais. Eu já devo ter magoado alguns aí na minha trajetória. Porque a gente é falho. Eu não sei vocês, mas é um constrangimento quando a gente se dá conta de que a gente fez uma tremenda besteira com a outra pessoa e que a gente feriu aquela pessoa completamente de maneira desnecessária. E aí quando a gente vai pedir perdão, a gente vai assim, todo sem graça, né? Então, queria te pedir perdão por causa do que eu fiz e tal. Eu imagino Pedro saindo da água mais ou menos assim. Ele sai da água, a primeira coisa que ele vê é um braseiro. E a Bíblia aqui vai usar a mesma palavra de quando Pedro negou a Cristo. A mesma palavra usada para descrever braseiro vai ser usada aqui de novo no original. E aí eu fico imaginando Pedro saindo da água assim meio acanhado. Ele vê um braseiro, vem aquela lembrança ruim na cabeça. Ele lembra do olhar de Cristo cruzando com o dele, do choro amargo. Aí ele olha, vê
ver pão, ver peixe, talvez ele lembrou da multiplicação e pensando, meu Deus, como que eu abandonei um homem que pega ali alguns peixinhos e pães e multiplica para uma multidão comer, o que eu fiz na minha vida? Eu fiquei imaginando ele chegando assim, até meio acanhado perto de Cristo. Só que o mais lindo de tudo é que o Evangelho de Deus não é sobre nós. E essa é a coisa mais linda de toda a Bíblia. Porque se o Evangelho fosse sobre nós, seria uma tragédia. Mas o Evangelho é sobre Cristo e quem Ele é, e a sua infinita e maravilhosa graça. E eu falei isso pela manhã, e eu volto a repetir hoje à noite. Desde ontem tem uma canção assim que fica batendo no meu coração, eu estou cantando ela, ouvindo o dia inteiro, acho que a Bela já até enjoou de tanto que eu estou ouvindo ela. Que é uma canção que fala bem assim, como pode me amar Deus, mesmo sabendo do meu pecado? Como pode Deus me amar, mesmo sabendo que eu iria falhar? Como pode me amar assim? Como pode ter esse amor tão grande por nós? E talvez era isso que estava passando na cabeça de Pedro naquele exato momento, quando Jesus começou a falar com ele. Como pode me amar depois de tudo que eu fiz? Como pode me amar depois de eu ter te abandonado, depois de eu ter te negado, depois de eu ter voltado a pescar, depois de eu ter voltado para o plano B, o Senhor me chamou para ser um pescador de homens, e agora estou eu aqui tentando pescar peixe de volta. Como pode me amar assim? E a gente faz essa pergunta para a gente, né? Quando a gente erra e falha, é muito natural a gente sentir até mesmo vergonha de orar. Não é verdade? A gente se sente constrangido, a gente se sente com vergonha, porque a gente sabe que o que a gente fez não foi legal. Mas ainda assim, a gente pode ter a certeza e a convicção de que não importa o nosso erro, Cristo continua lá. Ele continua a nos amar, Ele continua com o braseiro, Ele continua com os pães e o peixe ali preparado. Ele ainda continua a preparar um ambiente para que nós possamos voltar a ter comunhão com Ele. E aí a minha pergunta é, como pode nos amar assim, diante de tudo que nós fizemos? E talvez Pedro naquele momento estava pensando, como pode você fazer tudo isso para mim, depois do que eu fiz para você? Só que estava só no começo. E como eu falei, a Bíblia tem alguns diálogos completamente curiosos e interessantes. Porque aqui a gente vai ter um momento histórico na Bíblia. E uma conversa completamente intrigante, mas que infelizmente no português a gente não pega a mesma profundidade do que foi. Porque a gente vai ver Jesus falando assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai responder, Jesus, claro que eu te amo, o Senhor bem sabe, apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus vai fazer isso e Jesus vai repetir esse diálogo pela terceira vez. E quando Jesus fala pela terceira vez, a Bíblia nos fala que Pedro fica até ofendido ali. Poxa Jesus, eu não já falei que eu te amo? E quando a gente lê no português, a gente pensa até que Jesus foi meio repetitivo e cansativo ali. Nossa, Jesus, para que ficar repetindo a mesma coisa toda hora? Acho que já entendeu. Só que quando a gente vai para o grego, a gente percebe que, diferente da língua portuguesa, que usa a palavra amor de maneira universal para tudo, no grego a gente tem 3 palavras para descrever amor. Tem o amor eros, o amor ágape e o amor fileu. Então o amor eros é o amor de atração sexual, por exemplo, de um homem com a mulher. O amor ágape é um amor incondicional, um amor sacrificial. E o amor fileu é o amor que nós sentimos por um parente, por um amigo, por alguém que é muito achegado e muito próximo. Então a gente percebe que, apesar dos 3 significarem amor, os 3 não são nem de perto a mesma coisa, e nem de longe a mesma intensidade, e nem de perto a mesma intensidade. Então, quando a gente entende isso, a gente muda um pouquinho a nossa perspectiva da leitura bíblica. Porque quando a gente vai para esse texto, quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, a palavra para amor que Jesus usa é ágape. Era como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, você me ama a ponto de você se entregar por completo por mim? Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida, se for necessário, por amor de mim? Mas a resposta de Pedro me deixa um pouco chocado. Porque Pedro ele não vai falar para Jesus, Jesus, eu te amo com um amor ágape. Mas ele responde, Jesus, eu te amo com um amor fileu. É um degrau a menos. É um degrau abaixo. O amor fileu é como se Pedro estivesse falando, Jesus, eu te considero meu melhor amigo. Você é como um irmão para mim, inseparável. Você,
carne da minha carne. Nós dois aqui, estamos juntos para o resto da nossa vida. Mas não era um amor suficiente para se entregar por Cristo. O amor fileu é um amor que pode negar a Jesus. O amor fileu é um amor que pode voltar para o plano B. O amor fileu é um amor que pode retroceder. O amor ágape é o que encara qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer dificuldade, ainda que custe a própria vida. Mas o amor fileu não. E aí Jesus olha para Pedro e ele vai mais uma vez repetir: Pedro, você sente por mim um amor ágape? Você me ágape? Você tem esse amor ágape por mim? E mais uma vez Pedro vai responder: Jesus, o que eu sinto por você é um amor fileu. Só que na terceira vez, Jesus muda a estratégia. Porque Pedro não estava talvez ali entendendo o que Jesus estava querendo dele. Talvez Pedro não estava entendendo que Jesus queria que ele tivesse um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que se entrega por inteiro sem reservas. Talvez Pedro não estava compreendendo ainda. Então na terceira pergunta, Jesus muda o verbo. Agora não é mais ágape, não é mais ágape, agora é fileu. Jesus vira para Pedro, é como se Jesus estivesse falando: Pedro, você me fileu? Ou seja, você tem um amor, esse amor por mim? É o momento que o coração de Pedro se entristece e pela terceira vez ele vai falar que o amor que ele sente por Cristo é o fileu. Só que Jesus, ele não montou aquele cenário à toa. E por muitas vezes o nosso coração é um coração endurecido, é um coração que não aceita o verdadeiro amor dentro de nós. É um coração que muitas vezes tem dificuldade, que Jesus estava nos pedindo tudo, porque Ele nos entregou tudo primeiro naquela cruz. Ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você, e um amor que se entrega por completo, não vai aceitar algo que não seja uma entrega por completo de volta. E Pedro não entendeu aquilo naquele momento, mas é aí que Jesus faz uma das coisas mais incríveis nessa conversa. Ele vai virar para Pedro e vai falar bem assim: Pedro, enquanto tu é novo, enquanto você foi jovem, você vai para onde você quiser, vestir aquilo que você quer. Mas quando você for velho, você vai para onde você não quer, irão te vestir aquilo que você não quer também. E aí João, para deixar as coisas de uma maneira muito didática para a gente, vai escrever no seu evangelho, que Jesus, ao dizer aquilo, estava apontando para Pedro qual era o tipo de morte que ele precisaria ter para glorificar ao Senhor. E aqui nesse momento é como se Jesus tivesse olhado para Pedro e falado bem assim: Pedro, você está falando que você sente por mim um amor fileu, mas para aquilo que eu quero fazer na tua vida, você precisa ter um amor que esteja disposto a morrer por mim, porque você vai morrer. E Pedro morreu por causa desse evangelho. Ele precisou ser martirizado por causa desse evangelho. O problema é que se Pedro permanecesse com amor fileu, ele não chegaria ao final da trajetória. Enquanto nós não amarmos ao Senhor com tudo que nós temos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós não vamos chegar ao final da nossa história. Nós vamos abandonar o barco. Nós não vamos chegar no além do Jordão. Nós não vamos atravessar o Jordão enquanto o nosso amor estiver limitado. Porque aquele que nos entregou tudo, quer tudo de nós para Ele. Aquele que entregou tudo naquela cruz, quer todas as áreas da sua vida para Ele. Quer que você se entregue por completo, ainda que seja necessário morrer por Ele, se entregar por completo. É esse o amor que Deus quer de nós. E aí nesse momento, Jesus olha para Pedro e Ele fala mais uma vez a frase: Pedro, agora em minhas palavras, Pedro, agora que você entendeu que o que eu espero de você é um amor ágape, um amor sacrificial, siga-me. E mais uma vez Jesus vai chamar Pedro para o caminho do discipulado. Agora não com a visão de um amor fileu, agora não com os barcos parados no cais, mas agora entendendo que estava entregando tudo para Cristo e que ele não poderia voltar a ser um pescador normal, porque agora ele seria um pescador de homens. Naquele braseiro, Jesus vai restaurar por completo a vida de Pedro. Sabe, é exatamente isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer restaurar a sua trajetória com Ele. Ele quer refinar as arestas da sua vida. Talvez você já voltou a pescar.
Talvez você esteja ali em Gilgal e estão falando, olha, permaneça aí, não vai para Betel. E é até interessante o significado dessas palavras também, dessas cidades onde Eliseu passa. Gilgal significa círculo, ou seja, uma zona de conforto, podemos dizer assim. E às vezes é muito fácil no evangelho a gente paralisar em Gilgal, numa zona de conforto. Eu venho ao culto, eu adoro, eu ouço uma palavra de Deus para a minha vida, canto louvores, vejo os meus irmãos, vou em uma célula, está muito bom. Aqui é o suficiente. Mas Gilgal não é o nosso lugar de parada. E aí Eliseu vai para Betel, e Betel significa, sabe o quê? Casa de Deus. Betel é um lugar muito especial, porque foi onde Jacó viu anjos descendo e subindo do céu. Olha que visão maravilhosa, ou seja, um lugar de visões espirituais. E às vezes a gente para nesse lugar, nossa, Deus me deu umas visões aqui, para o futuro. Ele me falou para eu pregar, Ele me falou que no meu trabalho Ele vai fazer alguma coisa, Ele me falou que na minha família Ele vai fazer alguma coisa, e aí a gente paralisa na visão, paralisa naquilo que a gente está vendo, mas a gente não avança para aquilo que Deus está nos mostrando. E aí quando a gente vai para Jericó, Jericó é uma cidade incrível, né? As muralhas caíram sem o povo precisar fazer nada. Deus derrubou as muralhas e realizou um milagre, realizou algo extraordinário diante daquele povo. E às vezes a gente para aí, no milagre, no extraordinário da manifestação milagrosa de Deus na nossa vida. Ah, Deus, eu quero tanto uma cura. A gente recebe a cura e aí eu me dou por satisfeito. Alguém veio, orou por mim, eu fui curado. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí eu congelo aí. Só que Deus, Ele não quer que a gente paralise. Em Jericó também, Ele quer que a gente vá além do Jordão. Sabe o que é ir além do Jordão? É entender que, opa, Deus me curou. Agora eu posso curar outras pessoas também pelo poder que há nele. O além do Jordão é quem entende que a gente não está aqui apenas para receber aquilo que Deus pode fazer em nós, ou aquilo que Deus pode fazer em nós através da vida de outras pessoas, mas o além do Jordão é para quem entende que Deus te chamou para fazer através de você, porque você é um discípulo. Você foi chamado para ser igual ao Cristo e para fazer obras maiores. Então você entende que Gilgal, Betel e Jericó não é o teu lugar de parada, porque você vai além do Jordão. Você quer coisas ainda maiores, você quer o derramar da glória de Deus através da sua vida, para que você possa orar por enfermos e pessoas serem curadas, para que você possa chegar no seu trabalho e chegar lá e todos serem cheios do Espírito Santo de Deus, para chegar na tua família em um almoço ali, num domingo à tarde, né? E você começar a orar agradecendo a comida e todos serem cheios naquele lugar que a comida até vira jejum, né? Esquece a comida e vira ali uma vigília, um culto que prolonga o dia inteiro. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de mim e através de você. Mas a gente precisa sair de Gilgal, a gente precisa sair de Betel, a gente precisa sair de Jericó. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos queimar os barcos no cais. Nós precisamos queimar o nosso arado. Nós precisamos queimar tudo aquilo que nos impede de avançar em Cristo Jesus. E naquele momento que Jesus fala para Pedro, siga-me, a história de Pedro é completamente transformada naquele ambiente. Porque a partir daquele momento, Pedro não sai mais de lá como um pescador. Mas agora ele sai como um pescador de homens e é aquele que seria o líder da igreja primitiva. Aquele que ia encabeçar todo o movimento. Porque Pedro era muito especial? Não. Ele era um pescador iletrado, um homem comum, um homem simples, como todos nós. Mas tudo que Deus precisa não é das nossas habilidades ou das nossas competências. Tudo que Ele precisa é de um coração completamente entregue para realizar algo. Para Ele manifestar o sobrenatural dEle, Ele só precisa de um coração completamente entregue. E ali agora, Pedro, a banda pode subir. Pedro, ele vai se encontrar com Jesus novamente. Ele vai ver Jesus sendo glorificado aos céus. Mas Pedro, ele vai em Atos capítulo 1, receber uma promessa extraordinária do Senhor. O Senhor vai falar bem assim, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Pedro agora, ele tinha um Jordão para atravessar. Ele, assim como Eliseu, ele tinha uma promessa, olha, permaneça, porque você vai receber uma porção do Espírito Santo sobre você. E aí Pedro, junto com outros, ele vai permanecer ali orando ao Senhor. E agora eu fico imaginando a oração de Pedro, que não era assim, Senhor, se o Senhor não realizar na minha vida, eu vou comprar um barco de novo e vou ir pescar. Eu já tenho até ali,
uma rede muito boa que eu estou pensando em comprar. Estou ali pensando, comprar ali uma vara de pescar muito boa também, resistente. Não é essa a oração de Pedro. Ele não estava assim, se o Senhor não fizer agora, nesse momento, eu volto para o meu plano B. A oração de Pedro naquele momento, eu tenho muita certeza que era: Deus, o Senhor prometeu. Envia o Teu Espírito, Senhor, nos revista com o Teu poder, derrama mais, Senhor. Em outras palavras, conjecturando aqui junto com a mensagem, junto com Eliseu, Senhor, abra o Rio Jordão porque nós queremos atravessar, Senhor, abra esse Jordão porque nós queremos essa porção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Senhor, abra o Jordão porque nós queremos ver o derramar do Teu Espírito Santo em nosso tempo, Senhor, nós queremos ver esse derramar sobre cada um de nós. E ele estava ali em oração, quando finalmente a gente chega em Atos capítulo 2. E a Bíblia fala que como um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele local. E o Espírito Santo vai descer sobre todos que estavam naquele local, e todos ali são cheios do Espírito Santo. E agora Pedro, o homem que negou a Jesus 3 vezes, diante de uma criada, ele negou a primeira vez. Agora ele vai se levantar diante de uma multidão, e ele vai começar a anunciar o reino dos céus e esse Jesus. Um homem iletrado que tinha desistido, agora estava sendo usado pelo poder do Espírito Santo, com tanta autoridade que em seu primeiro sermão, 3.000 pessoas foram convertidas. Eu lembro do meu primeiro sermão, foi de surpresa, cheguei na igreja, meu pastor falou bem assim: Eric, você vai pregar hoje? Eu falei: como? Não entendi. Falei 5 minutos tremendo, não entendi, nem eu entendi o que eu falei. Agora imagina um homem, no primeiro sermão, 3.000 almas entregues ao Senhor. Vocês têm noção do que é isso? Revestimento do Espírito Santo, porque é Ele quem habilita para a gente viver o extraordinário e sobrenatural avivamento do Senhor por onde nós passamos. É o revestimento do Espírito Santo, é o revestimento dessa unção que vem do alto, que nos habilita a termos uma vida completamente transformada. E agora esse Pedro é o mesmo que chega para um homem e fala bem assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É o mesmo homem que em Atos 10 chega a uma casa e começa a pregar, e ali aqueles gentios estão reunidos, e o Espírito Santo desce naquele lugar, e todos são cheios do Espírito Santo. É o mesmo homem que vai passando, e a sua sombra agora pode curar. É o mesmo homem que é iletrado, mas agora se torna o principal líder da igreja primitiva, porque não era sobre o que ele podia fazer, ele só poderia pescar, mas sobre o que o poder do Espírito Santo poderia fazer sobre ele. E o legado que Pedro deixa para nós é tão grande, é tão longo, que alcança as nossas gerações até hoje. E é graças a um homem posicionado, cheio do Espírito Santo, que hoje nós podemos ser igreja. É para isso que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para a gente abandonar o plano B. Fica de pé no seu lugar. É para a gente abandonar as nossas reservas, para a gente deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar para Cristo Jesus. É para a gente entender que com Jesus nós não precisamos de plano B. Ele é o nosso plano, Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo. É entender que aqueles que perseveram junto com Jesus, aqueles que não o abandonam, a gente pode entender que Ele vai nos revestir com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa: a unção de Deus não é para alguns, é para todos aqueles que desejam viver isso. É para todos aqueles que renunciam tudo o que for necessário para viver esse derramar de Deus sobre a sua vida.